Olá, gente! Olá, pessoal! Eu tô aqui hoje para falar para vocês como é que o Ho'oponopono chegou na minha vida, minha experiência com o Ho'oponopono. Você sabe o que é o Ho'oponopono? Segura aí que eu já vou te contar. Então, como que chegou isso? Eu trabalhava num espaço terapêutico e teve uma moça que foi lá dar esse curso de Ho'oponopono. Eu até participei, mas quando eu olhei, gente, eu falei, o que é isso? Isso aqui não vai funcionar para mim, não. Minha cabeça, um pouco de cientista, não vai funcionar. Bom, escutei aquilo, não dei muita bola. Olha, gente, isso já faz mais de 10 anos. Bem mais de 10 anos. Larguei esse Ho'oponopono. E vira e mexe, eu sempre vi muitos canais, pessoas falando sobre isso, mas não acessava, não chegava para mim. Eis que um dia... Olha que eu sou bióloga, eu sou psicóloga, eu conheço muitas práticas, já fiz várias terapias, várias técnicas, mas teve um dia que parece que nada tava. Sabe quando você tá na nhaca? Nada funciona? Pois é. E eu tava passando por algumas situações difíceis na minha vida. Naquele momento era uma situação meio complicada com a minha filha, na relação com a minha filha. E eu fiquei, o que mais é possível? O que pode aparecer e como é que eu posso ajudá-la? Enfim, fiz o que eu sabia fazer, que é o que todos nós vamos fazer, a gente faz só aquilo que a gente sabe fazer. E aí, de repente, eu achei um canal no YouTube. Olha que interessante, no YouTube, do mesmo jeito que eu tô aqui hoje. E eu achei um canal no YouTube que era a Cália de Araújo, uma xamã, e ela estava falando da prática do Ho'oponopono. Mas eu não sei, do jeito que ela falou, algo tocou em mim. E a partir dali eu comecei a praticar, entender um pouco como funcionava. Aí eu lembrei, eu já fiz esse curso. E aí eu fui praticando. E aquilo foi melhorando, aquilo foi melhorando, aquilo foi melhorando. E hoje eu posso te dizer que eu pratico isso todos os dias. Todos os dias. Isso ficou tão incorporado em mim, que é como se a minha mente de pano de fundo, em algumas situações, ficasse rodando o disquinho lá com as palavras que eu já vou explicar para você o que significa. Então, não acredite em nada do que eu tô falando, porque se você fizer, isso pode mudar a sua vida. Então, bora lá? Então, olha só que interessante. E aí, depois de várias... foi interessante porque eu primeiro experienciei, depois eu fui buscar informação. Lembra do cientista? Ele busca a informação e vai fazer a experiência. Eu fiz o contrário dessa vez. Eu pus em prática. Vamos praticar para ver. E a cada dia que eu praticava, mais eu percebi uma sensação, isso é no nível da sensação, tá, gente? Uma sensação de calma, de tranquilidade, de que as coisas iam acontecer da forma que precisavam acontecer. Não é uma passividade, não é uma anestesia, mas é uma esperança, é uma sensação de confiança. Isso foi o que aconteceu comigo. E a propósito, minha filha tá super bem, tá? Então, bora lá? Vamos entender o que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono, ele é uma prática de cura havaiana, uma cura energética, que faz com que a gente... Ho'oponopono significa, então, corrigir um erro. Cara, será que a gente tá errado? E aqui me faz lembrar do meu pai. Meu pai falava assim, parece que tá fora do prumo. Meu pai era pedreiro, tá? Ele trabalhou muito tempo com construção civil. E ele falava, parece que tá fora do prumo. Então, tenta imaginar você fora do prumo, pra gente não falar que a gente tá errado, que ele tem que corrigir um erro. Então, fora do prumo eu tenho um campo mental, um campo emocional, eu tenho o meu corpo material e eu tenho um campo energético. Fora do prumo a minha cabeça conta uma coisa, eu sinto outra coisa e meu corpo faz outra, ok? É como se a gente tivesse meio que, parece que tá desalinhado, não tá no prumo, não tá ali alinhado. Ok? E se não tiver alinhado, não tem fluxo energético, não tem energia para fazer as coisas. Então, olha que interessante. Corrigir um erro é o que significa o Ho'oponopono. Que erro? Lembra lá nos outros vídeos que eu falei para você que aquilo que a gente escuta de pessoas que requerem uma autoridade sobre nós vai fazer com que a gente acredite que nós somos exatamente aquilo? Então, e a gente ouviu um monte de coisa. De repente que você é burro, que você não consegue, que você é incapaz, que você não sabe fazer nada. E você vai atribuindo significado e significância àquilo. Então, de repente, você fala, caramba, eu sou incapaz. Então, se eu sou incapaz, eu sou um fracasso. Então, se eu sou um fracasso, o que eu vou ficar sentindo? Eu vou ficar sentindo medo.
E aí esse medo vai produzir mais desses pensamentos. E eu vou ficar nesse ciclo desaprumado. Lembra lá do meu pai? Eu vou ficar meio nesse trem aí, meio desaprumado. Trouxe até a minha mãe agora o trem da Mineirinha. Como pode melhorar tudo isso, né, gente? E aí, olha que interessante. Então, a prática do Ho'oponopono diz o seguinte: aquilo que eu acreditei fica uma memória dentro de mim. E essa memória vai fazer com que eu reproduza eventos, experiências na minha vida a partir daquela percepção interna que eu tenho. Não é maluco isso? Então, se eu acredito que eu sou meio burrinho, para começar, a gente não é burro, né? Porque burro é um bicho, mas ok. Se eu acreditei que eu sou meio burrinho, olha que interessante. Eu vou atrair eventos, circunstâncias e situações para provar que eu tô correta. Mas lembra que isso é um erro? Você não é burro. Não tem nem como ser, porque burro é um bicho, lembra? Mas a gente acreditou nessas coisas todas aí. Então, como é que eu gostaria de explicar para vocês o Ho'oponopono do jeito mais simples, que foi o jeito que eu entendi? Que foi quando eu falei, aqui virou a ficha para mim. Lembra lá na escola? Quando a gente estava na escola? Então, hoje não, né? Hoje tem outras formas aí, tem retroprojetores, tem outras formas aí, tem computador, enfim, né? Mas na época que a gente estudava, o pessoal 30, 40 anos, aí vamos entender bem esse público, tinha uma coisa que chamava retroprojetor, que os professores usavam. Era um aparelhão grandão, assim, um trem que ele era meio bege lá, o que eu lembro da professora, ele era meio bege. Tinha uma plataforma nele que ela colocava o que estava escrito e tinha um ganchão assim nele que tinha uma lâmpada aqui. Ela acendia a luz naquilo e a gente ficava olhando para o retroprojetor ou a gente ficava olhando lá para a lousa ou na parede onde ela colocava. Na lousa ou na parede, lembra disso? Isso. Então, mas o negócio estava aqui, ó. Estava aqui na nossa frente, mas a gente se relacionava com aquilo que estava lá. Pega isso aqui que eu tô falando. É como se tudo aquilo que estava escrito lá naquele papelzinho, naquele era um plástico, né, gente? Era um plástico. A professora escrevia lá naquele plástico, ela colocava e a gente ficava se relacionando lá, estava lá na parede, estava longe da gente até, né? Então, vamos imaginar que esse papelzinho aqui, que a professora escrevia lá, é todas as nossas experiências. Todas. As experiências, as minhas, a do meu papai, a da minha mamãe, porque tudo isso está aqui no meu inconsciente. A história, minha experiência, e muitas vezes nem é minha, é dos meus ancestrais. Olha que interessante, está escrito lá. Então, eu não estou olhando aqui para a minha história, eu estou olhando para aquilo que eu estou experienciando na vida, que são situações, experiências, pessoas, ok? Só que aquilo tudo lá só está mostrando para mim o que está escrito nessa historinha que está escrito aqui. Olha só. E quando a professora escrevia errado, o que ela fazia, gente? Pegava aquele plastiquinho e ela apagava aquilo. E ela podia escrever de novo para a gente olhar lá e se relacionar diferente? Podia. Eu acho até que naquela época nem tinha assim uma coisa bonita para fazer. Como era tinta, era algodãozinho em álcool mesmo. E ela limpava aquilo, reescrevia com a canetinha retroprojetor e a gente olhava lá o erro corrigido. Vamos pensar, somos essa folhinha aqui escrito com tudo isso. Se tem alguma coisa lá, e aí aqui no meio de repente está escrito, nossa, a Maria Aparecida, ela é uma fracassada. Tá lá. Em algum momento eu tive uma experiência que estava escrito isso. Eu vou olhar lá. Lembra? Eu vou ficar olhando para as pessoas, acreditando que as pessoas estão dizendo que eu sou uma fracassada. Ou eu vou me colocar em situações onde eu tenho que reproduzir o que está escrito aqui. A hora que eu entender, eu vou falar, não sou fracassada. Eu vou apagar. E eu vou escrever aqui, a Maria Aparecida é um sucesso. Ou a Maria Aparecida é aquilo lá que vocês pensaram aí. Olha só, o que eu vou começar a atrair na minha vida? Lembra lá? No que está projetado lá fora? O que está escrito aqui. Deu para compreender como o Ho'oponopono funciona? São 4 palavrinhas.
de campo energético elevado, que de alguma forma, a hora que eu repito essas palavras, elas vão lá na minha folhinha, vai apagar, vai criar espaço e eu posso escrever o que eu quiser na minha história. Que tal? Então, as frases são: eu sinto muito, me perdoe, por favor, obrigado e sou grata. Se eu repetir essas frases para qualquer situação, desconforto, pensamento negativo, comportamento ou situações, eventos, pessoas desagradáveis na minha vida, lembra lá? Eu vou apagar, não quero mais isso aqui, ó. Sabe por quê? Maluco pensar nisso, né, gente? Mas com a minha historinha escrita, com o que tá lá na minha folhinha, eu só vou atrair isso aí. Então eu preciso apagar e reescrever. Então a prática dessas frases vai fazer com que você mude o seu campo energético e volte pro prumo. Lembra lá do prumo, gente? Então eu sinto muito, me perdoe por favor, eu te amo, sou grata. Não acreditem, duvidem. Aliás, não façam não, acho melhor vocês não fazerem, porque isso vai mudar a vida de vocês, porque mudou a minha. Então, é isso que eu deixo com vocês hoje.